Bem, gente, a bela surpresa de Deus para nós, né? O Natal é a realização de promessas de Deus para a humanidade. Mas de qual promessa estamos falando? As leituras deste terceiro domingo do Advento nos ajudam a aprofundar aquilo que Deus prometeu realizar com a vinda de Jesus em nosso meio. Na primeira leitura, nós temos nas palavras de Isaías o anúncio de um tempo novo e uma realidade para neste mundo. Para expressar esta mudança, o profeta usa de imagens de algumas realidades extremas que serão transformadas. Deserto vai florir com alegria e transformará em júbilo. Mas a principal novidade acontecerá na realidade humana. Os fracos serão fortificados. Os desanimados encontrarão alegria. Ele mesmo, o nosso Deus, virá nos falar. Será um tempo de liberdade e felicidades para aqueles que reencontrarem o caminho de Deus. Vai acontecer, enfim, o tempo de vingança. Não contra pessoas, mas de tudo que provoca o mal e a tristeza entre nós. O profeta Isaías pontua que a principal transformação será na realidade que marca a vida das pessoas. O Messias será aquele que vai resgatar o homem de tudo que produz sofrimento e distancia todos de Deus. Infelizmente, a mentalidade que se desenvolveu ao redor da esperança em relação ao Messias concentrou-se sobre mudanças estruturais, políticas e sociais. O Salvador, para muito em Israel, seria mais um rei, como foi o rei Davi. Mas Deus surpreendeu a todos ao decidir realizar suas promessas em Jesus. No Evangelho de Mateus, encontramos novamente João Batista, mas desta vez ele estava na prisão. Herodes gostava ouvi-lo, mas João não poupou suas palavras em denunciar seus pecados. Por isto, João Batista foi para a prisão. Não teve uma morte imediata, pois o governador romano temia a reação das maldições, das multidões. De dentro da prisão, João teve liberdade de receber visitas e ficou sabendo das obras de Jesus. Aquilo que lhe foi contado deixou-o pensativo e cheio de dúvida. Quer dizer, João Batista preso, preocupado com o que Jesus estava fazendo, a preocupação. E Jesus preocupado com João Batista. Nós sabemos que a ligação entre Jesus e João Batista era muito grande, pois desde criança suas vidas foram interligadas, principalmente pelo laço parentesco entre seus pais. Os dois certamente se encontraram com frequência na infância e na adolescência, mas em um certo momento da vida, cada um seguiu seu caminho. João tinha uma ideia clara sobre sua missão e também daquele que deveria vir, o Messias. Mas Jesus não se enquadrava em seus esquemas. João Batista pregava um tempo de austeridade e vigor na observância dos princípios fundamentais da fé judaica. Para ele, a missão do Messias seria de separar os pecadores dos justos, os observantes da verdadeira religião daquele que não se preocupava em praticar os princípios da lei. Mas Jesus não estava fazendo isso. Pelo contrário,
As atitudes de Jesus não se enquadravam na ideia que João Batista tinha do Messias. Discípulos são enviados para perguntar a Jesus sobre quem eles se consideravam. Para João Batista, o modo de vida de Jesus despertava mais dúvidas do que certezas, mas aparentemente ele estava fazendo tudo ao contrário. Jesus, desde o início, pregou o perdão dos pecados e não a penitência, um Deus de misericórdia e não da vingança, um tempo de igualdade e não de privilegiar os justos. Jesus convivia com pecadores, com os publicanos e outras pessoas de má fama, como certas mulheres, e pouco falava sobre o templo, bem como criticava certas tradições. Jesus foi uma grande surpresa também para João Batista. Jesus rompeu todas as ideias que existiam sobre o Messias, mas foi uma feliz surpresa de algo que ia muito além dos esquemas pensados por todos. Tudo isso questionou João Batista. Se tudo que ele mesmo tinha realizado estava na direção certa, conforme vemos na própria pergunta dos discípulos. O Natal é o primeiro momento em que nossa caminhada de fé, em que somos chamados a entrar no esquema de Deus e abandonar certas certezas pessoais. O Natal nos desnuda de nossas falsas seguranças e nos propõe a simplicidade do presépio e da manjedoura. O centro é a pessoa de Jesus, como para ele foi cada pessoa que ele encontrou em sua vida. Diante da pergunta dos discípulos de João Batista, Jesus propõe um caminho que devemos seguir sempre: analisar os sinais ao nosso redor. Nosso Deus não realiza sua vontade e de sua forma Nosso Deus convida os discípulos para ouvir, ver e depois anunciar a João aquilo que ele estava realizando. Pessoas estavam sendo resgatadas de suas tristezas e libertadas de seus sofrimentos. A vida estava sendo revalorizada exatamente para aqueles que eram já considerados sem esperanças, cegos, paralíticos, leprosos, surdos e etc. O mundo novo, prometido pelas Escrituras, estava acontecendo ao redor de todos, não nas estruturas sociais religiosas, mas nos corações e na vida das pessoas. Jesus provocou uma crise não nas promessas divinas, mas nos esquemas pessoais de todos. Possuiu inclusive João Batista. O Natal possui este encanto de nos convidar para a simplicidade, a humildade e para as pequenas coisas da vida, lá onde o reino de Deus possui sua força e dinâmica salvadora. Após a partida dos discípulos de João Batista, Jesus continua aprofundando a questão, mas desta vez usa a própria figura conhecida de João Batista. Jesus foi questionado agora. Ele questiona: quem é João? Quem vocês
foram ver. Jesus parte daquilo que todos viam em João Batista: alguém simples e frágil, como uma cana, com roupas humildes, em lugar sem riquezas, para lembrar a todos da força que João Batista representava dentro do projeto de Deus. Ele era somente predecessor do Messias, o esperado por todos, Jesus. Na realidade, não rompeu este caminho, mas ampliou para todas as pessoas. Deus tem essa força de transformar aquilo que é simples e aparentemente fraco em fonte de graça para seu povo. João Batista é o maior dos profetas do Antigo Testamento, pois teve a missão de preparar a chegada do Messias. Mas, com a vinda de Jesus, todos agora podem perenemente desta forma. Basta saber observar e perceber os sinais de Deus ao nosso redor. Para isto é preciso abandonar nossos esquemas e entrar na lógica de Deus. Tiago, na segunda leitura, nos convida a perseverar na esperança e também estar atentos aos sinais de Deus, pois Ele está sempre próximo de nós, sempre vem ao nosso encontro através das pessoas, e um dia se manifestará novamente com toda a sua glória. Um cristão atento é chamado a viver sempre nesta expectativa diária e constante do encontro com o Senhor, nas coisas simples, em cada irmão e irmã, a um dia em sua imensa glória. Não sei se deu para entender, parece que eu resumi bastante, que é bem grande mas a realidade, nós nos preocupamos nessa época do Natal em fazer árvore, fazer presépio, em comprar presente, e comprar comida, e tem muitos que esquecem do principal. Qual o motivo da principal da festa? Não é Jesus Cristo? Que esquece de agradecer a Jesus Cristo, que Ele voltará. E nós temos que estar atentos, como disse aqui, atentos a qualquer momento. É igual ladrão, ele chega sem avisar. Então nós temos que nos prepararmos, nós temos que lermos a Bíblia, procurarmos a fazer o melhor de nós, evitarmos pecar. É difícil? É. Mas a gente tem que fazer esse esforço, tentar fazer o máximo de coisas boas ao próximo, Isso agrada a Deus e nos agrada também, e é ponto para nós, Porque a qualquer momento nós seremos chamados, Ele virá e vai fazer a divisão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.